Bom dia, Robson. Bom dia a todos os ouvintes aqui dos 3 milhões, quase metade do Maranhão aqui nos ouvindo agora nesse momento, ainda mais no seu programa, de muita audiência, de muito valor aqui para o nosso estado do Maranhão. Estou muito feliz com o seu convite, de poder estar aqui nesse momento esclarecendo um pouco mais sobre o teste do olhinho. Robson, o teste do olhinho é um teste muito simples, é um teste de fácil realização e que deve ser efetivado logo nas primeiras 48 horas de vida após o nascimento. Então as crianças devem ser submetidas a esse teste, porque consegue detectar diversas alterações que poderão causar danos na visão dessas pessoas, inclusive salvar vidas, pois algumas lesões graves podem ocorrer já durante o nascimento das crianças. Então, nas primeiras 48 horas já se faz esse teste do olhinho. A gente evoluiu bastante, a gente já tem hoje as unidades de terapia intensiva, que antes não tínhamos. Muitas crianças tiveram dificuldades e hoje ela já tem o teste do pezinho e agora também o teste do olhinho. Em que fase está? Você passou isso, o Arnaldo Melo levou para a sanção do governador, que eu vi lá sem nenhum, né? Não fez nenhuma restrição e aprovou integralmente. Bem, vamos falar de datas. Quando é que vai começar? Se já existe alguma experiência? Para onde vai? É só São Luís? Por exemplo, eu via do próprio do Carlos, que não pôde estar no dia lá com você, mas que esteve com a gente aqui no Repórter. O Carlos Filho disse que, inclusive, para municípios também, eles vão dar para hospitais do município, não só para lá para o interior, mas aqui também na capital. Exatamente, Robson. Aqui é válido falar e explicar para todo mundo que está agora nos ouvindo como que isso tudo começou, né, Robson? Tudo começou com uma experiência simples, assim. Eu comecei a perceber dentro do consultório de oftalmologia, eu atuo na parte de retina, e recebi muitos pacientes, já 1, 2, 3, 4, milhares, muitos, na verdade dezenas de pacientes com diagnóstico atrasado, aqui ainda no estado do Maranhão. Como assim, diagnóstico atrasado? De que doenças? De catarata congênita, alguns casos de glaucoma congênito e até do próprio retinoblastoma, que é um tumor que é para ter sido detectado bem no começo da vida e a criança somente com 5, 6 anos de idade é que vinha ao meu consultório já com diagnóstico bem atrasado. Retinoblastoma, falei certo a palavra? Falou. Então quer dizer que se a gente identificar isso lá, por exemplo, nas 48 horas, a possibilidade de um atendimento, de um tratamento é muito melhor? É muito melhor, Robson. Então, assim, o tratamento inicial é fundamental. O diagnóstico precoce é tudo, pessoal. Se a gente conseguir investir tudo em diagnóstico precoce, vai sobrar para poder investir em outras coisas. Pois o tratamento inicial é mais barato do que o tratamento mais tardio, com quimioterapia, com radioterapia. Então foi a partir desse momento, Robson, seguindo o raciocínio, foi que eu pude perceber e aquilo me deixou inquieto. Eu não dá mais para chegar, o paciente chegar, doutor, se eu tivesse feito um teste, fui pesquisar e percebi que aqui no Maranhão ainda não era uma lei, ou seja, ainda não era obrigatório a realização do teste do olhinho. E aí foi quando o deputado Arnaldo Melo, e aqui fica meus agradecimentos a ele por total apoio a esse projeto, um médico muito comprometido com as causas sociais, e ele deu entrada na Assembleia e foi aprovado por unanimidade por todos os deputados, e depois o governador Flávio Dino sancionou sem vetar nenhum artigo, e hoje já se encontra em fase de vigência, pois a lei ela foi publicada no dia 3 de maio, no Diário Oficial do Estado do Maranhão. E o prazo de início da vigência da lei foi, na verdade, em 3 meses, 90 dias, que agora começou dia 4 de agosto. Então hoje nós estamos no dia 2 de setembro e nós já estamos em vigência da lei. Você que está aí nos ouvindo, de todo o estado do Maranhão, dos 3 milhões de pessoas, você que é mãe, você que conhece alguém que teve filho agora, ou que vai ter filho agora por esses momentos, então você já está sob a lei 11.018 e seu filho já vai realizar o teste do olhinho de modo gratuito. Bem, então vamos aproveitar, você falou de retinoblastoma, mas também a catarata congênita. O que é? Quer dizer, era diferente daquele com a idade e tal, vai acontecendo, mas existe uma que é congênita, quer dizer, ela já vem numa proporção maior do que a outra? Exatamente, Rob. A gente pensa às vezes que catarata era só aparece em adulto, em idoso, e na verdade ela pode aparecer já durante o nascimento. A criança já nasce com catarata, devido a algumas alterações que a mãe sofreu ainda na gravidez. Então, peraí. Então, existe, por exemplo, eu sei de alguns exames que saíram dos protocolos e que eu acho complicado. Rubéola, por exemplo, parece que já não estava nos protocolos. Então, o que é essas doenças? Por exemplo, a rubéola. Queria que você falasse sobre isso para a gente entender o quanto é importante esse período de gravidez. Eu ouvia você falar isso lá para os profissionais. Quer dizer que o pré-natal ele é fundamental o acompanhamento também por esses casos. Perfeito, Robson. Eu gosto muito de um filme, Robson, só para ilustrar e categorizar, na verdade, ficar marcado esse momento aqui. Um filme chamado O Exterminador do Futuro.
que a pessoa volta no tempo para tentar mudar o futuro da humanidade. E é exatamente isso que nós estamos aqui agora, sem precisar voltar no tempo. A gente está aqui para exterminar um futuro ruim que pode acontecer no nosso país, no nosso estado. Então a gente depende de cada um de nós. Porque uma criança que vai nascer ainda, se ela fizer o teste do olhinho, se ela conseguir detectar isso aí precocemente, ela não vai ter um transtorno lá no futuro. Não vai impedir ela de desempenhar uma função adequada, o sonho que ela tem profissional, por um problema de visão que ela vai ter. Então a gente está nesse momento, Robson, de evitar complicações no futuro. E por isso que o teste do olhinho hoje é uma realidade aqui no Maranhão. E a gente tem que cobrar isso. A gente tem que ficar em cima, tem que ficar fiscalizando, pois o foco deve ser ainda no pré-natal, como você muito bem chamou a atenção aqui. Não adianta já pegar a criança já na maternidade. Nós temos que pensar já em orientar as mães lá no posto de saúde. Orientar a mãe durante o período pré-natal, já avisando ela dos riscos, não comer carne crua, não comer verdura mal lavada, porque pode adquirir toxoplasmose, pode adquirir rubéola. O que vai na toxoplasmose, o que vai acontecer? Acontece diversas alterações na criança, acontece alterações cerebrais, acontece catarata, acontece surdez, acontece um mau desenvolvimento da visão, inclusive de outros órgãos da criança. Portanto, a gestante, ela está num período de 9 meses, ela tem que estar blindada, Robson. Ela tem que estar protegida, bem cuidada. Por isso que a ênfase no pré-natal é fundamental. Vai evitar complicações para a família, no caso para o filho dela, e para todo mundo durante os próximos meses. Bem, então, como é que é feito esse teste? É um aparelho? Demora muito? Como é que é isso? Robson, é um teste muito simples, muito fácil, muito prático de ser executado. Usa-se um aparelho, ou até mesmo uma lanterna, barata, rápida e fácil de ser executada. O médico pediatra ou clínico geral do posto da maternidade aproxima-se da criança, né, a 40 centímetros, e emite um feixe de luz, que esse aparelho emite, né, e você consegue visualizar o reflexo vermelho, como se fosse uma câmera fotográfica com flash. Então você tira uma foto da pessoa, como se fosse um flash, e você observa aquele reflexo vermelho que aparece entre os dois lados. Pronto, um exame de 20 a 30 segundos de realização, e você consegue triar e fazer uma seleção de várias doenças. Isso é muito importante. Vale a pena salientar, Robson, aqui para todo mundo que nos ouve, que esse teste, infelizmente, não é capaz de detectar o problema. Ele é capaz de levantar uma suspeita. Então é um teste de triagem. Ele consegue suspeitar, isso aqui está alterado. Esse reflexo aqui não está legal. Aí vai encaminhar para o oftalmologista mais próximo da sua cidade, que é para poder examinar e dizer por que deu alterado aquele teste. Porque são várias, as possibilidades são muitas, muitas doenças, aí você vai especificar, fazer, mas de qualquer forma ele já vai criando, tem algo aqui que não está legal, então está na hora de fazer essa. Eu falava até com o secretário Carlos, e ele falava que eles estão em fase de comprar esse, eu até olhei lá o aparelho simples, sim, né? Bem fácil, de fácil manejo, ele não é aquela coisa mais sofisticada que fica no... que parece que a gente tem cabeça, né? Aquela cabeça e tal, você segura com a mão apenas e tal, é uma coisa muito legal de fazer. Eu sei de você tem experiência, você falava de Paulino Neves, o que hoje, por exemplo, você encontrou nessa experiência? Você está formado há quanto tempo, Álvaro? 7 anos, 7 anos formado. Então eu sei que você participa de coisas distantes, você está falando de pacientes de lugares distantes, qual é a incidência hoje nessa tua área, aquilo que você detecta nesse espaço, o que te levou inclusive a gerar essa possibilidade, já que é uma realidade hoje, estamos sob essa lei, que é a lei do teste do olhinho. Não sei o que tem mais incide nessas pessoas em oftalmologia. Robson, assim, a gente tem que atuar inicialmente na nossa prática, não só na oftalmologia, mas na medicina, de uma maneira geral, na base, na formação, na infância. A minha área de atuação, na verdade, é mais em pacientes com diabetes, na parte de retina, é o meu forte. Mas quando eu percebo uma criança que tem todo um futuro pela frente, que a gente pode, digamos, contribuir para que esse futuro se desenvolva, evitando complicações logo na infância, é fundamental. Então, assim, esse início da vida é uma joia sendo formada, uma criança, uma joia, um futuro brilhante sendo formado pela frente. Então a gente tem que atuar naquele momento, para evitar que os próximos 40, 50, 60 anos estejam comprometidos por uma falha ali, naquele momento na infância. Então, trazendo aqui para o estado do Maranhão, a gente pode perceber através das redes sociais, que é a maneira hoje em dia que a gente consegue mais ter e avaliar que você consegue ser alcançado de qualquer lugar. Então, no caso
do Maranhão, as pessoas conseguem me procurar e conseguem me encontrar de todo o estado. Depois daquela palestra, da quarta-feira, na Secretaria de Saúde, eu recebi mensagens, Robson, de todo o Maranhão, de Caxias, até de Nova York do Maranhão, de Açailândia, de Imperatriz, as pessoas reconhecendo e podendo ser instruídas, podendo ganhar essa informação. E isso que me realiza muito, isso que me satisfaz muito como médico, como pessoa, né, na verdade. Porque o que adianta você estar fazendo trabalho e não conseguir ver o resultado? E eu, com isso, com essa lei agora sendo imposta e com informação sendo transmitida, eu consigo, na verdade, transformar pessoas. Eu consigo fazer com que uma pessoa evite de ter uma doença grave. Consigo que uma pessoa desenvolva todo o potencial que ela pode ter ao longo de sua vida. Eu não vou perder a oportunidade, que eu estou aqui com um especialista nessa área de diabetes, a retina, e a gente sabe que a retina é uma das que é atacada, né? Exatamente. Eu, diabético, eu vou aproveitar o especialista aqui da minha frente. É o Dr. Álvaro Bruno Botencli. Como é que funciona? Eu sei que você faz cirurgias nessa área. O que acontece exatamente com o diabético? Porque tem muita gente que é diabético aqui e que não se cuida. Eu já tive amigo, inclusive em rádio, que perdeu a visão. Recentemente sei de uma pessoa, de um amigo, que perdeu a visão. E o que fazer? Quais são... Você descobriu que é diabético, tá? Quais são os cuidados que você deve ter para não chegar a esse nível? E depois, num segundo momento, eu queria que você visse que cirurgias são essas, como é que é feito. Ótimo, Robson, ótimo, muito boa pergunta. E aqui vale a pena também chamar a atenção para o dia do endocrinologista, que foi ontem. Eu até gravei um vídeo, postei nas minhas redes sociais. E aqui vai também os parabéns aos endocrinologistas, que são os médicos que cuidam exatamente do diabetes. Né? Que ontem foi dia 1º de setembro e aí gostaria aqui de parabenizá-los por essa data. Bom, a importância do diabetes é a doença que mais cresce no mundo, que mais cresce, Robson, devido aos maus hábitos alimentares e hábitos de vida. Comer mal e não caminhar, ser sedentário. Isso tem, ao longo dos anos, crescido muito. Aqui no Maranhão, aqui no Brasil, para você ter uma ideia, a incidência chega próximo a 9% da população com diabetes, o que dá 15 milhões de pessoas no nosso país, dá 2 vezes o Maranhão. Né? Nós temos dois Maranhão no Brasil de diabetes diagnosticados, sem contar os que não são ainda diagnosticados. Né? Então é uma doença que causa diversas alterações e que a gente tem lutado dia a dia com informação, com educação do paciente para que ele possa combater. Inclusive o termo diabético, né, a gente está agora usando mais pacientes com diabetes, né, para não estigmatizar paciente diabético. Paciente com diabetes tem, graças a Deus, cada dia mais conseguido vencer essa doença. Em relação à visão, ela pode causar diversas alterações. Tem até uma aula que eu dou, que eu ministro sempre, que são as 10 formas que o diabetes atinge a sua visão. Não é só a retina, causa catarata, pode causar estrabismo, pode dar glaucoma, pode causar diversas alterações nos nossos olhos. E aí, qual é o caminho? Bem, digamos que alguém não se cuidou e se estabeleceu. Eu sei que você faz cirurgias nessa área mais bem específica, de retina. Eu acho que o nome, não sei se é correto, retinopatia diabética. O que é a retinopatia diabética e o que fazer para corrigir? Tem como corrigir isso? Tem sim. Robson, com certeza, eu tenho muitos depoimentos, depois de passar para você ver os depoimentos emotivos. Não tem como não se emocionar você ouvindo depois de um tempo uma pessoa que estava sem enxergar. E aí eles costumam falar assim: doutor, eu estava morto e ressuscitei, agora com a visão que eu recuperei. É uma coisa fantástica. Só que o fato interessante, Robson, é que a gente não deve esperar chegar a esse ponto, né? Não deve esperar aparecer o sintoma. Nós temos que ser proativos. E é isso que eu busco informando meus pacientes dia a dia. Rede social, dia a dia no consultório, dando as minhas palestras que eu dou nas universidades, também em algumas escolas, universidades aqui de São Luís e de todo o Maranhão. É informar. Porque o diabetes é silencioso. Ele atinge os olhos de modo silencioso. Você pode ter um comprometimento dos seus olhos de até 50%. E você nem perceber isso, sabia, Robson? Porque a gente só percebe quando atinge a parte central da retina. Interessante, né? E quando você vai fazer um exame de fundo de olho, que é o principal exame que se tem que fazer para detectar qualquer doença do diabetes na visão, aí que você percebe que já está metade do caminho foi passado, já foi alcançado pela doença. Aí você se submete à cirurgia. Aí você faz um tratamento que pode ser com aplicação de laser para cauterizar o sangramento de dentro do olho. É um sangramento? É um sangramento. O diabetes é como se fosse aqui, esse estúdio aqui no nosso organismo. O diabetes é um acúmulo de açúcar que vai acontecendo ao longo dos canos que preenchem nossos olhos, nosso corpo como um todo, que são as artérias. E esse depósito de açúcar nas artérias, ao longo da vida, vai destruindo a parede das artérias. E vai esse sangue que deveria
está ainda contido somente dentro desses canos, ele acaba extravasando. Os canos ficam porosos e acabam extravasando o conteúdo deles. E por isso que o paciente diabético ele é mais inchado, ele é mais inchado. E nos olhos também ocorrem vazamentos no olho. Então isso que é fundamental. Qualquer ponto de sangramento me indica o quê? Que aquele vaso está muito preenchido por açúcar, que gerou uma destruição na parede e está ocorrendo esse sangramento. Eu estou aqui com o meu tempo estourando e queria que você deixasse então uma mensagem. Eu queria provocá-lo para voltar aqui de novo, para que a gente possa falar, porque eu estou falando aqui com o médico, eu disse isso para ele pessoalmente, estou falando agora publicamente, um médico apaixonado pelo que faz. Tá? Eu acho que uma profissão não é só técnica, eu sei que você é um excelente cirurgião da área, já me disseram isso. Levantei a sua vida nessa área, mas eu estou vendo aqui uma pessoa apaixonada e isso torna um profissional mais especial ainda. Eu fiquei muito feliz de que você viesse aqui no Repórter Professor, numa semana que São Luís completa 400 anos, você fala de um futuro, de exterminar um problema de futuro. Eu acho que esse que é a mensagem que vai ficar aqui. Eu queria que você deixasse mais uma mensagem para essa gente que talvez, tomando o seu café agora, ficou meio tonto e acho que eu estou com verme. E talvez possa ser uma glicemia alterada e pode gerar esses problemas. Exatamente, Robson, exatamente. Muito bom. Fica aqui uma dica para mim. Também parabenizar São Luís, claro, pelos seus 400 anos. E dizer que... 407 anos. Parabenizar São Luís pelos seus 407 anos. Dizer que aqui essa cidade tem jeito, que o nosso estado do Maranhão tem muita solução. Basta a gente aqui tomar a iniciativa disso, acordar cedo, se dedicar, pensar coisas positivas, que a gente vai conseguir vencer qualquer problema. E ter muita fé em Deus também, que é muito importante. Aqui vai a dica para você que é diabético ou que você que está suspeitando que tem essa doença. Não se limite só a fazer o exame da glicemia em jejum. Faça o exame chamado hemoglobina glicada. Esse é o exame, pessoal. Esse exame vai conseguir detectar casos que até ninguém consegue perceber. Faça esse exame e leve para o seu médico endocrinologista. Leve para o seu clínico geral, leve para a pessoa que estiver mais próxima de você, equipe multidisciplinar, que consiga avaliar isso para você. Eu dou muitas dicas nas minhas redes sociais, Álvaro Bruno, tanto Instagram quanto Facebook. Então eu consigo avaliar também e orientar. Robson, é incrível quando uma pessoa chega e a gente consegue transformar a vida dela com conhecimento, nada mais que isso. Em cada consulta minha, Robson, 90% eu ouço, 10% eu falo. Então é mais ouvir do que falar. É mais você entender, ter uma empatia com o paciente do que você ter que dizer o que ele tem que fazer. Ele tem que entender o que ele tem que fazer. Isso que é importante. Sem mais comentários. Sem mais comentários, eu acho que é isso. Então você precisa mais fazer escutatória do que a oratória. Perfeito. Também eu falava isso no final de semana agora lá nas Paulinas, falando sobre falar e não falar, é preciso saber escutar. E eu acho que o médico que escuta seus pacientes, aliás, você está me falando de algo aqui que é inclusive uma crítica desses tempos atuais. Às vezes você não ouve, o paciente diz que não é ouvido. Eu acho que aqui você colocou muito bem o quanto é importante. Tem uma frase que eu digo para meus alunos de medicina, sempre falo isso, escutem o seu paciente, ele lhe contará o diagnóstico. O paciente vai te contar o diagnóstico. Então se você der tempo de ele falar, então entenda, é compreensão, é educação. E é isso que nos motiva todo dia, Robson. Acordar cedo, batalhar, lutar, atender nossos pacientes, prestar informação e transformar vidas. Nossa missão de vida é essa. Se eu cumprir isso aqui na minha vida, eu vou estar muito satisfeito.